você pode contar, no contato não só dentro de agência, mas com os clientes que você acaba tendo, né, durante a sua caminhada, da importância da comunicação? Bom, para você, já dá para saber durante toda a sua história o quão importante a comunicação é, né? Mas eu Nem imagino que, falo, né? Fala que eu não falo. imagino que seja um grande desafio mostrar isso para os clientes, Uhum. né? Principalmente na época de agência, talvez até um pouco Sim. antes, na outra empresa que você estava. E como que você lida com isso, o dia a dia, assim, ou não só você, ou as equipes que você estava e está envolvida, para mostrar a importância para o cliente da comunicação? É assim, quando a gente tá dentro do mundo de comunicação, a gente percebe o quanto ela é essencial. E aí eu não digo só de comunicação externa, eu digo comunicação interna. Então, independente do ramo que você esteja, as pessoas que atuam dentro da empresa, tanto fora quanto dentro, toda a sua cadeia ali, todo o seu Uhum, público, precisa entender o que você faz, precisa entender o que você está falando. Talvez esse seja o nosso maior desafio como comunicador. uhum, Seja jornalista, seja relação pública, seja publicitário, seja qualquer outro tipo de comunicação. Esse, com certeza, é o nosso desafio e é o que a gente tem que mostrar ali para as empresas. Então, você querer ter, por exemplo, eu quero fazer alguma campanha, eu quero que seja algo inovador, mas eu não tenho grana para isso, não precisa necessariamente fazer isso. Você começando a comunicar com o seu público interno, ou fazendo o beabá da comunicação de falar, viu? Oi, meu nome é Débora, eu trabalho em tal agência, fiz publicidade e tal, você se colocando cara a tapa ali, já é um ponto de comunicação. uhum. Talvez isso que seja o nosso maior desafio ali perante as empresas, sabe? Da gente conseguir mostrar que qualquer tipo de comunicação é válida. Você não precisa ter muita grana para fazer. Qualquer coisa básica você consegue fazer. E aos poucos ali a gente vai caminhando. Hoje, eu vejo que as empresas estão. Eu vejo que as empresas estão tentando fazer muito isso e a pandemia trouxe muito essa lição. De que se você, vou indo do jeito que tá, porque o boca a boca é importante. Realmente, o boca a boca é importante. Mas se você não conseguir trabalhar com todos os ramos, você não conseguir expor o seu ponto de vista, você não falar o que você precisa, o que você tem, o que, que você faz no mercado, você some. Então, eu entendo que hoje esse é o maior desafio ali dos comunicadores em si, de mostrar para as empresas, de mostrar para os clientes que é disso que eles precisam para então fazer uma contratação, enfim, para começar um projeto desse. Legal. Você trouxe já mais essa parte interna, né? Já quem está no mercado de comunicação para mostrar para o cliente ou para as empresas para as quais eles trabalham, Sim. isso tudo. E agora o que que você sente do outro lado, né? Do que você pode observar, então, de como essas pessoas reagem ao saber sobre comunicação, ao serem mostradas que elas precisam investir nessa área. Muito desses casos, por exemplo, eu estou perguntando, né, bolando hipótese para você poder responder. Aham. As empresas já sabem da importância ou muitas vêm geralmente em casos de urgência ou emergência, né? Tá passando por alguma crise, agora não, agora eu recorrer a alguma agência, alguma assessoria. Sim. Como é que é isso? Ou é bem mixado, né? Bem Eu equilibrado? acho que depende muito do mercado, sabia, Fábio? Acho que E depende do muito. momento E do também, né? momento, do Não só momento. da empresa, como, né, Sim, geral. exato. Por exemplo, assessoria de imprensa, né? Acho que entrando muito em jornal, e você tem muito mais propriedade do que eu, dá pra falar um negócio desse. Mas jornalismo foi fundamental durante a pandemia, né? E aí eu não falo só por conta da situação que tudo aconteceu né, de política, saúde, etc, etc, e mundo. Eu digo mesmo de empresas comunicarem qual que era o seu posicionamento dentro da empresa. Dentro da empresa e fora da empresa para o mercado. Eu me lembro que eu tive um cliente uma vez que, bom, muitas empresas, por exemplo, tiveram que colocar seus funcionários trabalhando em home office, que era uma condição de trabalho que ninguém conhecia, né? Era muito. Ninguém conhecia, era muito desconhecido. Já vinha caminhando nesse sentido, mas a Ainda pandemia impulsionou, né? impulsionou, exato. Era muito engatinhando, né? Eu lembro que, bom, era muito difícil, eram pouquíssimas pessoas que trabalhavam em casa ou que tinham isso, mas acho que gerência, né? Nível de diretoria. Mas enfim. E eu lembro que esse cliente em específico, ele teve um desafio muito grande. Por quê? Porque os colaboradores da empresa não entendiam por que eles não poderiam ir para casa. Falaram, mas tá todo mundo indo, por que eu não posso ir também para casa? Mas olha só, olha o problema que foi.
Eles não podiam ir porque o trabalho deles era fundamental no combate à pandemia naquela época. Era assim, se eles não trabalhassem, faltaria um insumo principal ali na pandemia. Então, se eles soubessem ali o que que eles faziam, por exemplo, qual que era a função deles e como que o impacto do trabalho deles, né? Qual que era o impacto deles no mercado? Qual que era o impacto do trabalho deles no mercado? Talvez não teria isso. Com certeza poderia ser um dos pontos que poderiam ser trabalhados nisso era a comunicação. E aí o cliente identificou isso e aí foi trabalhar, foi explicar, etc, etc. Mas aí, retomando a tua pergunta, né? Vocês veem como eu falo, né, gente? Eu vou costurando aqui. Mas aí é um ponto assim, eu acho que vai dependendo muito do mercado, da situação da empresa, da situação do mercado. Eu já vi muitas empresas, por exemplo, que identificam esse problema de que os colaboradores não sabem e aí procuram, né, as agências, os profissionais, etc. Vi umas que querem reforçar mesmo, né? Ah, não, eu quero reforçar o meu posicionamento, eu quero reposicionar minha marca, eu quero fortalecer todo o meu portfólio de produto. Tem uma que quer vender, porque, gente, no final todo mundo quer vender. Ah, não, eu quero vender porque eu quero divulgar, porque, cara, meu concorrente, ele tá fazendo por muito menos, tá ganhando muito mais, e ele tem um portfólio de produto pior do que o meu, então eu preciso vender, eu preciso comunicar, eu preciso jogar no mercado. Tem outros que não, que realmente chegam numa situação de crise, né? Então, por exemplo, a gente acompanha diversas empresas ali que estão com problemas, que algum influenciador dá algum problema perante a marca, ou alguma fala de alguém que impacta direto a marca, ou mesmo as marcas, né, fazem algo errado e aí procuram a comunicação como última, não como última Instância, opção, assim, né, última mas é como etapa. distância, é como última etapa. Eu acredito que esse hoje talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem. A comunicação, ela não pode ser a última etapa, ela tem que ser uma das primeiras, ela tem que ser um dos pilares. Ela tem que estar caminhando ali junto com a equipe de produto que desenvolve o produto, ela tem que estar junto ali com a equipe de qualidade que quer desenvolver, quer melhorar o serviço ali, tanto de atendimento, quanto o serviço do produto em si, quanto parte de serviço técnico, enfim, ela tem que caminhar junto. Isso, por exemplo, lógico, vai ter corte. Primeira coisa que faz, corta a marketing. Corta a verba de AdWords. Sempre, gente. Quantas vezes? Não pode, quem não é lembrado é esquecido. Sempre acontece isso. Então, tem que caminhar junto. Os setores têm que caminhar tudo junto. Você falou assim, por exemplo, comunicação caminhar junto com o produto, e isso desde o início de cada projeto, né? Uhum. Então, né, tipo, vou iniciar o projeto, começar a vender ou produzir, a comunicação a gente vê depois, né? Então, Exato. é importante que a comunicação ande junto desde o início, né? Seja ou desde o início, nos momentos de alta, e não Sim. só quando tiver, putz, agora não tem o que fazer. Tive uma crise. Então. Agora eu preciso, agora eu vou atrás. Exato. E assim, acho que você até puxou um ponto interessante, que assim, você já reparou que tudo hoje é post nas redes sociais? Eu quero vender mais. Bota um post lá na rede social. Mas faz lá um post no LinkedIn. Gente, tudo tem uma estratégia por trás. Nada é por acaso. Talvez, eu entendo que assim, toda vez que a gente precisa estudar o caso, primeiro, você falou a palavra certa. Tudo tem que começar comunicação, produto, projetos, qualquer coisa. Sempre tem que ter comunicação, porque a comunicação entende o público que você está falando. E quando eu falo público... Ela faz esse estudo, né? Essa pesquisa, né? Exato, perfeito. Então, assim, a comunicação, ela entende, por exemplo, qual que é o público que você está falando. Eu não estou falando só o público, não, é o público Fábio, aqui, agora, que eu estou falando. O público qualquer outro. Não. Entende o público, ela entende a cadeia que ela está atuando. Então, ela sabe qual ponto da cadeia que ela está. Ela sabe quem está atrás, por exemplo, fornecendo material, fornecendo insumo, fornecendo informação para ela, e ela sabe exatamente quem vem depois. Depois eu sei que eu tenho um fornecedor que faz alguma coisa que depois transmite para outra até chegar na pessoa final que compra. Não, eu sei exatamente que quem consome isso, quem gosta de comprar isso, tem esse perfil, mora assim, em tal lugar, etc, etc. Estudo de público, para mim, hoje na comunicação, é o ponto mais importante que tem dentro do setor. Assim, não tem outra coisa. Porque não adianta nada a gente montar um super de um plano cheio de ferramenta, você vai lá gastar mais de 1.300.000 você atinge o público errado. Você deu um tiro no teu calcanhar. Então,
Por que a importância, né, da comunicação estar sempre junto ali, sempre caminhando com todos os projetos? Porque, cara, eles sabem o público que você está falando. Ele logo vai barrar na hora, por exemplo, que você está desenvolvendo alguma coisa e fala, não é para esse tipo de gente que a gente está falando. A gente está falando para outra pessoa. Ou pode até ampliar, tá bom, se a gente está falando para esse público, por que a gente não fala então para outro público? E assim anda com todos os pilares da empresa. E aí eu não digo só pilar comercial, pilar Sim, de desenvolvimento de negócio, né? Pilar de desenvolvimento social da empresa, desenvolvimento educacional da empresa. Tem muita coisa que pode fazer. Comunicação tem muita aresta, né, para fechar. sim. É interessante você falar isso porque, pegando a parte ali que você falou assim, só fazer um post, né? Por exemplo, antes da parte digital, né? Se a gente for pegar, tipo, há 10, 15 anos, quase nada no digital, né? É, Como que faz comunicação? Como que se vende? Boca a boca. Aí, tipo, é, para resumir, né? exato. Somente para quem não está na área, né? Mas está Sim, numa empresa, num projeto, fala assim, vou falando, as pessoas vão gostando, e vai acontecendo naturalmente, e logo, logo eu cresço. sim. E não era assim lá, e também não é assim agora, tipo, faz um post, vou fazer um post super, né? Bom, assim, nossa, com sofisticado e tal, já vai Explode bombar. brilho, faz um GIF, É, blá, 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 seja musiquinha. orgânico ou patrocinando, não, já vai atingir o público que quer, tal, tal, não. É, Então, enfim, muita gente que tem, enfim, uma empresa ou mais, né, não é da área, tem a impressão de que é basicamente isso, né, não precisa fazer muito mais que isso. exato. E é importante você falar que a comunicação vem muito antes disso, né, tipo, então você contratou uma assessoria, uma agência, a assessoria agência, as pessoas, né, que estão naquela empresa de assessoria de agência, ela não vai chegar e já falar, vou fazer um post hoje, amanhã. Ela vai começar por todo esse processo que você falou, Exato. né? De pesquisa, de saber quem que é o público, ouvir mais, né, o diretor, sei lá, se a pessoa, se for uma fábrica, né, Uhum. quem tiver no chão de fábrica, quem consome o seu produto, quem não consome até, né, dependendo. E para aí depois, né, planejar, publicar conteúdos e, enfim, avançar mais na área de comunicação como um todo, né? Sim, E é um desafio, né? Era um desafio lá atrás nessa parte perfeito. digital e agora Perfeito. que se mantém e, enfim, a gente tem que, né, como da área da comunicação, lutar Eu tenho a para mostrar isso. sensação